Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje dia 31 de março. Hoje o nosso review vai ser um pouco diferente do usual. A gente vai fazer aqui um balanço em relação às movimentações dos principais índices mundiais e dos ativos referente ao Ibovespa. Nos índices mundiais, a gente percebe aqui que o Ibovespa liderou os ganhos entre as principais bolsas analisadas, 16,97 somente no mês de março. Isso fez ele reverter o acumulado negativo para 2016. Depois do Ibovespa veio a bolsa de Xangai da China, 11,75%. O interessante é observar que todas as bolsas asiáticas, mesmo com variação positiva, acumulam ainda queda para o ano de 2016. O mesmo acontece com as bolsas europeias. Fecharam um mês em alta, mas ainda possuem acumulado negativo para o ano de 2016. No mercado americano, a gente teve também uma forte valorização para o índice Dow Jones, 7,08%. Na variação anual, ainda positivo, tanto o Dow Jones quanto o S&P 500, mas a bolsa eletrônica Nasdaq opera ainda com acumulado anual negativo. Vamos dar uma olhada agora nos ativos em relação à performance do mês de março? Vamos lá, pessoal. Olha que interessante. A gente teve aqui variações positivas muito intensas e também negativas no nosso mercado no mês de março. A gente observa aqui que o setor de siderurgia liderou a valorização dos seus ativos para esse mês de março. Goal foi a ação mais valorizada com 101% de valorização. Na ponta de queda, Fibria foi o ativo mais desvalorizado no mês de março, com um pouco mais aí de 30% de desvalorização. A gente percebe que a variação do dólar no mês de março foi negativa em pouco mais de 8% no nosso mercado e acumula 10% em 2016. Isso demonstra a desvalorização justamente para esses ativos que são ligados a exportações. Tanto Fibria, Suzano e Embraer sofreram aí com a possível desvalorização do dólar no mercado nacional. Vamos dar uma olhada agora nos ativos? Bom, o Ibovespa hoje fechou em queda, 2,38%. Fluxo estrangeiro vendedor para o segmento Bovespa, através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, e comprador para o mercado futuro. Mas no mercado futuro, a gente percebeu mais cedo, vamos botar aqui os gráficos, que o Ibovespa futuro ele estava operando em compras, e quando a gente fez o nosso boletim por volta de 2 horas da tarde, eles estavam reduzindo esse volume comprador em relação ao pico que eles alcançaram às 12 horas com um pouco mais de 70 milhões de reais. Foram assim até a parte final do pregão. De 4 horas para frente, eles reduziram a movimentação de compra e fecharam o dia de hoje praticamente aí no 0 a 0 para o Ibovespa futuro. A gente percebeu que no dia de ontem eles tiveram um volume comprador interessante, que tinha uma perspectiva de abertura em alta no pregão de hoje. Isso não ocorreu e eles se mantiveram aqui praticamente no 0 a 0 no mercado futuro, e a gente percebeu que eles atuaram na ponta vendedora no mercado à vista. No dólar, pessoal, eles começaram o dia vendedores. Na primeira hora do dia eles fizeram um pico de vendas deles em pouco mais de 10 milhões de reais. A moeda americana chegou a desvalorizar aqui um pouco mais de 13 pontos. Na hora seguinte a gente teve mais uma desvalorização aqui de pouco mais de 25 pontos, né? Cerca de 24 pontos de desvalorização na segunda hora do dia. E o que eles já estavam fazendo? Eles já estavam reduzindo o volume vendedor para a moeda americana. Quando a gente fez o nosso boletim, eles estavam aqui com pouco mais de 15 milhões de reais em compras. Já tinham invertido a movimentação de venda e estavam com movimentação de compra. Isso fez com que o volume de queda da moeda americana cessasse e a gente teve aí uma recuperação intraday baseada também no fluxo comprador pelo investidor estrangeiro, que permaneceu assim até o final do pregão de hoje. A gente chegou a terminar o dólar praticamente estável em relação ao fechamento de ontem,
Inclusive a gente já está trabalhando com a série K. Apenas um ponto de variação positiva em relação ao fechamento do pregão de ontem. Esse fluxo comprador por parte dos estrangeiros fez com que eles terminassem o dia com preço médio de 3.600 e uma cotação de 3.622, ou seja, 22 pontos para cada contrato que eles atuaram na ponta compradora. Como eles tiveram 7.439 contratos, isso deu um montante de lucro em relação a essas operações de pouco mais de 8.200.000 reais para o dólar futuro. É claro, pessoal, que a gente sabe que isso é uma estimativa que a gente faz em relação ao preço médio, mas nem todas as operações de compra pelo investidor estrangeiro são operações de day trade. Vamos voltar lá para os nossos ativos? Bom, a gente já tinha falado no boletim mais cedo que a gente incluiu aqui duas informações a mais para o nosso relatório. O total de ativos que eles atuaram na ponta de compra e de venda e também o percentual de variação médio para os ativos que eles atuaram na ponta de compradora e também vendedora. No dia de hoje, eles ficaram com 86 milhões em compras, com uma perda média de 2,44, o que equivale a mais ou menos 2.100.000 reais de perda. Os ativos que eles atuaram na ponta de venda totalizaram 191 milhões, com uma desvalorização de 1,85, ou seja, no caso deles lucro, porque eles atuaram na ponta vendedora, de pouco mais de 3,5 milhões de reais no pregão de hoje. Se a gente fosse fazer um mata-mata dessas informações aqui, daria mais ou menos 1.400.000 reais de lucro para essas operações do fluxo estrangeiro para o mercado futuro. Novamente a gente comenta, o mercado futuro e também o mercado à vista, para esse tipo de player, eles não fazem somente operações de day trade. Mas esse tipo de informação é interessante a gente acompanhar para justamente saber qual pressão que está vigorando por parte desses investidores nos ativos pertencentes à nossa bolsa. Ok, pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau.